Graça e paz, igreja. Como o pastor falou, estou um pouco enfermo. Uma virose braba e me alcançou. Mas estou aqui para fazer a obra de Deus, fazer aquilo que Ele tem me direcionado. Omena, deixa minha voz aí bem bonita, igual ao do diácono Reginaldo. É bom que a voz está mais bonita. Irmãos, é sempre bom poder partilhar da palavra de Deus com a igreja do Senhor, onde a palavra do Senhor, que é viva, que é eficaz, nos traz lições maravilhosas para podermos viver aqui nesse mundo, batalhando, guerreando e sabendo que esse mundo é uma viagem, essa terra é uma viagem, estamos em viagem, nosso destino é o céu, mas enquanto estivermos aqui na terra, precisamos do auxílio do Senhor, para que Ele venha nos ensinando a cada dia a lidarmos com situações que acontecem aqui durante essa viagem. Te convido a abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 14, verso 22, a partir do verso 22. Saudamos em especial aqueles que nos visitam nessa noite. Sinta-se muito bem-vindo a este lugar. Esse lugar é casa de Deus, é conhecido também como Hospital de Deus. Ele é o médico, Ele está aqui para curar as nossas dores, as nossas feridas, nos abençoar a cada dia. Mateus capítulo 14, a partir do verso 22. Amém? Vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Está escrito: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém? Podeis sentar. Essa é a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração para estar compartilhando com a igreja do Senhor nessa noite. Já preguei em outros momentos, em cima dessa passagem, mas com temas diferentes. E o tema que eu venho trazer para a igreja nessa noite, sobre essa passagem, é vencendo o medo. Vencendo o medo. Sabemos que a sociedade de hoje se encontra em uma situação onde você tem medo de tudo. Medo dos políticos, medo das doenças, medo dos assassinos, medo do ladrão, medo de perder o emprego,
medo de sair sozinho, e tantos medos que chegam às nossas vidas. Pessoas que têm alguns medos particulares, medo de animais, medo de gato. A missionária Vanessa morre de medo de gato. Medo de passarinho, medo de barata, medo de cobra, tantos medos que chegam até as nossas vidas, né? E a palavra dessa noite, ela vem trazer algumas lições para você vencer alguns medos na sua vida. Não sei qual medo que você tem, não sei como você chegou aqui nessa noite, enfrentando que tipo de medo. Medo de perder o emprego, talvez. Medo das portas se fecharem, ou então medo das portas não se abrirem. Medo de perder a família. Medo de ser traído. Medo da crise. Eu não sei qual é o teu medo, mas eu sei que todos nós passamos por esse momento de termos medo de alguma coisa. Temos pavor de alguma coisa. Mas o medo, ele faz parte da nossa trajetória de vida. Até mesmo que, se não existisse o medo, né, ia viver numa situação de mais perigo. Porque imagine você atravessar uma pista sem olhar se vem carro, sem ter medo de vir um carro. Imagine você andar em lugares de perigo sem ter medo. Então o medo, ele faz parte da vida. Mas o que eu quero trazer aqui nessa noite é para tratarmos o medo que vem paralisar as nossas vidas. O medo que ele vem às vezes para frustrar os seus sonhos, paralisar você, encostar você no canto da parede. Ou então deixar você plantado em um só lugar e não sair de jeito nenhum mais. Existem mulheres que têm medo de casar porque viram o seu pai batendo em sua mãe. Mulheres que têm medo de casar novamente porque o seu marido adulterou, seu marido lhe traiu e seu casamento acabou. Agora você não quer mais relacionamento nenhum porque você tem medo que isso aconteça novamente. Empresários que têm medo de abrir uma nova empresa porque a sua empresa quebrou e ele tem medo de abrir novamente. Mas Deus que sara todos os medos, nosso Senhor que sara todos os medos, que nos encoraja para enfrentar o medo, Ele está aqui nessa noite, te trouxe aqui para te dizer que Ele é contigo, para você enfrentar os teus medos, para você enfrentar os seus temores, para você ser curado de algum medo que te paralisou. Essa noite, o Senhor vai te tratar em nome de Jesus. Diga amém. Aleluia, glória a Deus. Nessa passagem aqui não é diferente, como eu falei, já preguei outras vezes, mas nesse momento vai ser focado mesmo em vencer o medo, onde Jesus, ele, com a sua inteligência, com o seu poder e com a sua glória, conhece as nossas vidas, as nossas limitações. Ele mesmo também teve medo. Vamos relatar o livro de Lucas também, onde Jesus teve medo a ponto de suar sangue. Esse medo, ele vem de um profundo, né, um profundo pavor, uma profunda angústia e um grande medo a ponto do ser humano suar sangue. Jesus também teve medo. Então não se preocupa. Não se preocupa. Se você tem medo de alguma coisa, não se preocupa. Jesus também teve medo. Os discípulos tiveram medo. E Ele está aqui para te tratar. E voltando para a temática desse texto, o Senhor vem ministrando essa palavra há alguns dias no meu coração, onde eu estava em uma reunião, em um curso, melhor dizendo, conversando com dois pescadores, o pastor Jair e o da Igreja Batista Getsemane, o pastor Jota, da Batista do Centenário. Eles são pescadores. E eu tenho uma grande frustração na minha vida, os irmãos, alguns conhecem, que eu nunca consegui pescar um peixe, nem no pesque pago.
E eu tenho essa frustração. E tenho essa dívida com a minha família. As minhas filhas dizem que o sonho delas é comer um peixe pescado por mim. E aí eu mudei de estratégia. Como eu não consegui pescar de vara, eu escutei eles falando sobre pescar de arpão. E encostei perto deles lá no curso. Comecei a ouvir eles falando sobre a pesca de arpão. Eu disse, eu tenho interesse de entrar nesse negócio aí. Como é que faz? Se ela tivesse aqui, a minha esposa, ela também está com a virose, corpo todo doído, não conseguiu vir ao culto. Mas se ela tivesse aqui, ela ia dizer, não conseguiu pescar de vara, imagina de arpão. Mas eu achei a história interessante, comecei a ouvir, me interessar. Eu falei, ô pastor Jota, mas vocês não têm medo em entrar numa água onde vocês não conhecem bem, mergulhar onde vocês não conhecem bem? Ele diz, pastor, o medo sempre vai existir. Agora você não pode deixar que o medo te domine. Então isso aí, eu estremeci ali naquele momento onde realmente o medo ele vai sempre existir. Não podemos deixar que o medo venha nos paralisar, ou sermos vencidos pelo medo. E trazendo aqui nessa primeira lição, como vencer o medo, no verso 27, onde diz, mas Jesus imediatamente lhe disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Então a primeira lição para você vencer o medo é ter bom ânimo. Ter ânimo de vencer o medo. Ter ânimo para lutar contra o medo. A primeira lição que eu quero trazer para você nessa noite é que você deve vencer o medo através do ânimo. Ou seja, não se entristecer diante dos obstáculos. Não se entristecer diante daquilo que te causa medo. Se você olhar aqui para a vida de Pedro nesse momento, Pedro ele diz, verso 28, respondendo-lhe Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Pedro aqui estava com medo. A Bíblia diz que os discípulos estavam todos com medo, né, aterrados, exclamaram, é um fantasma. Se você tem medo de espíritos, de fantasma, se preocupa não, os discípulos também tinham. Então os discípulos aqui com medo de fantasma, aterrados de medo, tomados de medo, gritando. Mas Pedro não deixou que o medo paralisasse ele. E ele aqui, ele não vai apenas confiando na sua fé, porque se você for olhar no versículo 28, ele não está confiando que é o Senhor. Ele diz, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Então nesse momento aqui, Pedro ele não está usando apenas a sua fé, porque ele está em dúvida. Ele está em dúvida se realmente é o Senhor ou se é um fantasma. Mas aí ele decide lutar contra o seu medo. Ele decide agora aqui ter um ânimo na vida dele e andar por sobre as águas e até aquele que dizia ser o Senhor. E como é esse ânimo de Pedro? Imagine, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro descendo do barco andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Eu fico imaginando a cena, irmãos. Quando eu estou dizendo que a primeira lição é ter ânimo, com certeza nesse mesmo momento que Pedro estava com medo, que Pedro estava com medo da tempestade, com medo daquelas ondas, Pedro ao mesmo tempo decide a ter ânimo e vencer aquele medo, vencer aquela tempestade. Por que eu digo aqui que Pedro teve esse ânimo? Porque imediatamente ele desce do barco e anda sobre as águas. Eu tenho certeza que quando Pedro, diante dos discípulos, gritando e com medo, Pedro, ele tem ali um momento de ousadia. Eu tenho certeza que ele não saiu com tristeza, dizendo, Senhor, se é tu, me manda, e até o Senhor andando sobre as águas. Eu tenho certeza que essa não foi a atitude de Pedro, essa tristeza para enfrentar o medo, essa angústia para enfrentar o medo, no medo de ter medo. Mas Pedro, com a sua voz, do jeito que ele era, brabo, ele disse, és tu, Senhor,
manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E quando o Senhor diz, vem, e Pedro descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Imagina o Pedro esperando Jesus dizer, vem. Imagina o Pedrão descendo do barco e saindo, andando por sobre as águas, vencendo o medo, não tendo mais medo de nada. Vença o seu medo. Supere o seu medo. Tenha ânimo, tenha alegria para vencer o seu medo. Levante a cabeça. Tenha ânimo para vencer o seu medo. Para de tristeza, para de angústia. Levanta a tua cabeça e vence o medo que está à sua frente. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista, ele diz no Salmo 53, verso 3: quando estou com medo, confio em Ti. Para você também se alegrar, você precisa confiar no Senhor. Quem é o Deus que você serve? Olha a tua trajetória, olha o que o Senhor já fez na tua vida. Quantos medos você já venceu? Quantas lutas você já batalhou e venceu? Quantas lutas também você perdeu, mas o Senhor mesmo assim foi contigo. O Senhor é contigo. Eu sempre falo aqui, a vida do cristão não é somente de vitórias e vitórias, não. Tem momentos que perdemos. Porque se a vida aqui na terra for só de vitórias em vitórias, nós não queremos ir para o céu. Vamos se apegar aqui nessa terra. E o Senhor, Ele sabe os seus propósitos. Ele permite muitas coisas aqui na terra, para que a gente não venha se apegar aqui, porque fomos criados para viver com Ele no céu. Fomos criados para voltar para a casa do Pai. Fomos criados para voltar para a casa do Pai. Então essa é a primeira lição. Ter ânimo para vencer o medo. Você vai ver que Jesus não acalma a tempestade para Pedro ir até ele. Dentro dessa lição, onde você precisa ter ânimo para vencer o medo, você vai ver que muitas das vezes o Senhor, Ele não vai acalmar a tempestade para poder você se animar. Olha direitinho comigo, lê o texto. 27, mas Jesus imediatamente lhe disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com ele. Pedro está andando aqui sobre as águas, mas a tempestade continua acontecendo. Pedro tem ânimo aqui de ir até o Senhor, mas os problemas continuam acontecendo do lado de Pedro. Muitas das vezes queremos que o Senhor primeiro acalme a tempestade, primeiro resolva os nossos problemas, primeiro acalme tudo, primeiro coloque tudo no lugar para a gente ir até Ele. Mas aprendemos aqui que em meio às tempestades devemos andar em direção a Ele. Em meio aos problemas, em meio às lutas, devemos continuar andando em direção a Ele. Muitas das vezes o Senhor não vai acalmar a tempestade para você andar sobre as águas. Muitas das vezes o Senhor não vai resolver tudo o que você espera para poder você marchar. A Bíblia diz que o Senhor, Ele abriu o mar para o seu povo passar, mas era conforme o seu povo ia marchando, andando, o mar ia se abrindo. Ele não abriu o mar logo para poder o povo de Israel passar. Conforme eles iam marchando, o mar ia se abrindo. Conforme você for tendo ânimo, marchando dentro da tempestade, dentro dos problemas, o Senhor vai te dando força, o Senhor vai te dando alegria, o Senhor vai te dando ânimo, o Senhor vai te dando vitória, o Senhor vai te capacitando e você vai andar sobre as águas. Louvado seja Deus. Interessante que Pedro começa aqui a andar sobre as águas e ele passa de viver um sobrenatural e também um natural. E aprendemos que o sobrenatural de Deus não anula o natural. Quando Pedro está andando aqui sobre as águas, quando ele tem ânimo,
e vence essa tempestade andando sobre as águas, ele vai em direção ao Senhor. Mas a Bíblia nos diz que tem um momento que ele olha para a tempestade e começa a afundar. O que é que eu aprendo aqui ainda dentro dessa lição? É que o sobrenatural não anula o natural. E também Deus não vai nos fazer uma vida de andar todo o tempo sobre as águas. Entendeu? O Senhor não vai fazer com que eu e você todo o tempo viva de milagre, todo o tempo viva andando sobre as águas. Nada disso. Você vai viver de milagres, sobrenatural de Deus, mas também vai viver do natural, que é aqui na terra, que são lutas, que são perdas, que são lágrimas, que são dores. Estamos aqui para mostrar para você que o Evangelho não é esse Evangelho tão fácil, a vida com o Senhor não é essa vida tão fácil que o povo prega aí, somente da prosperidade, somente da cura, somente dos milagres. Não. Deus faz o sobrenatural na minha vida e na sua vida, mas Ele quer também que você aprenda a viver o natural aqui na terra. Porque, como eu te falei, se fôssemos viver somente de andar sobre as águas, iríamos estar só brincando, só se alegrando. Não queríamos ir para o céu apontar o nosso Pai. Então, nesse momento, Deus, Senhor Jesus, Ele permite Pedro viver o sobrenatural para mostrar que Ele é Deus, para mostrar que Ele é o Senhor, e permite que Pedro viva o natural para mostrar que ele precisava do Senhor, que ele precisava de Cristo, que por mais que ele tivesse ânimo, esse homem valente, de vencer todo medo, mas em todo o tempo ele precisa do Senhor. E nas nossas vidas não é diferente. Vivemos os milagres de Deus, o sobrenatural de Deus, mas a todo tempo também vamos viver o natural aqui na terra, para entendermos que somos dependentes dEle para todo sempre. Amém? Louvado seja Deus. Então não vamos viver somente de milagre, não vamos viver somente de andar sobre as águas, mas enquanto estivermos aqui, vamos viver no sobrenatural de Deus e o natural do homem aqui na terra. Segunda lição: para vencer o medo, você deve enfrentar o medo. Primeira lição, você deve ter ânimo para vencer o medo. Segunda lição, você deve enfrentar o medo. Versos 27, 28 e 29 ainda. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Interessante, irmãos, que na psicologia, minha esposa está fazendo psicologia no 5º período, e algumas coisas eu fico ouvindo dela, ela estudando, e vou aprendendo algumas coisas. Na psicologia, os psicólogos usam um método chamado TCC, que é terapia cognitiva comportamental. E esse método é justamente ensinar as pessoas a enfrentar os seus medos. Então, eles colocam você diante de um medo, isso com uma dosagem de muito cuidado, mas para você enfrentar os seus medos. E aqui, os que os psicólogos falam hoje, Jesus já fazia, né? Jesus já ensinava os seus discípulos a lidar com os seus medos, com os seus traumas. A pessoa que sente medo, ela deve ser exposta gradualmente ao objeto fóbico, ao objeto que lhe traz essa fobia. É por isso que tem um escritor, Mark Baker, que escreveu: Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Enfrentando o medo. Então, Jesus, sabendo disso, o que é que Jesus deixa Pedro fazer? Enfrentar aquilo que ele estava com medo. O que é que os discípulos estavam com medo aqui? Da tempestade. Então Jesus, ele pede que Pedro venha enfrentando aquele medo, enfrentando
aquela tempestade, enfrentando aquilo que nesse momento lhe trazia essa fobia, lhe trazia esse medo. Então Jesus manda ele vir enfrentando aquela tempestade. E nesse momento Jesus está tratando também esse medo dos discípulos. Qual o medo que você precisa enfrentar? Não fuja dele. Não fuja dele, não espere Jesus tirar do seu caminho. Mas confie no Senhor, enfrente esse medo. Enfrente esse medo que tem te atormentado. Enfrente esse medo de frente, sabendo que o Senhor é contigo. E Ele quer te tratar, Ele quer fazer essa terapia contigo, de você enfrentar aquilo que te causa medo, aquilo que te causa pavor. Enfrente o seu medo. Salmo 34, verso 4 diz: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Enfrente aquilo que está te trazendo temor. Traz temor na sua alma, temor no seu coração. Não deixe que esse medo te paralise. Não deixe que esse medo frustre agora todos os teus sonhos. A tua história não acabou. Você não pode parar de sonhar, você não pode deixar de acreditar, só porque você está com medo de algo, com medo de ser traído, com medo de ser enganado, com medo de ser demitido. Então, continue enfrentando os seus medos, não pare. O Senhor te chamou para ser cabeça, não te chamou para ser cauda. O Senhor te chamou confiando em tuas mãos, dizendo que você é mais que vencedor. Então enfrente os seus medos, não pare, não desista. E é justamente naquilo que você tem mais medo, é naquilo que está te paralisando, é nesse medo que o Senhor quer tratar contigo. De que é que você tem mais medo? O que é que está te atemorizando nesse momento, que está te paralisando nesse momento? Enfrenta esse medo, enfrenta esse medo, confiando no Senhor. Não deixa que esse medo te paralise, pois é durante essa enfrentação, essa tempestade, é esse medo que você vai ter experiências com o Senhor. É nesse momento que você está enfrentando esse medo que você vai ver os milagres do Senhor na tua vida. É nesse momento que você está enfrentando esse medo que você vai ver o sobrenatural de Deus na sua vida. Aleluia. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, você que nos acompanha através da internet, vença os medos que têm te aprisionado. Vença os medos que têm te paralisado. E você vai ver que você enfrentando esse medo que tem te paralisado, você vai ver que você vai ter experiência sobrenatural com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Lição 3, vencendo o medo. Essa terceira lição e última, devemos confiar em Deus. O verso 30 diz: reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Terceira lição, para você vencer os seus medos, você deve confiar no Senhor. A oração de Pedro aqui já não é mais: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas. Mas nesse momento aqui, Pedro já muda a sua oração. Ele diz: reparando, porém, na força do vento, teve medo e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Então Pedro aqui já não tem dúvida que é o Senhor que estava com ele em meio àquela tempestade. Pedro aqui já não tem dúvida que é o Senhor que ele podia confiar e dizer: Senhor, salva-me, me tira, Senhor, dessa morte. Nesse momento aqui, Pedro, ele entende que agora não é talvez o Senhor, mas que ali era o próprio Senhor. Ele possa confiar, sabendo que toda a confiança que somente no Senhor, somente o Senhor podia agora salvá-lo. Então confie mais no Senhor.
Confie no Senhor, sabendo que é Ele que nos trata em todas as situações. Ele que cura os nossos medos. Ele que cura os nossos traumas. Ele que tem o remédio certo para cada ferida. Confie no Senhor, acreditando que Ele é o grande eu sou. Ele é aquele que pode mudar a situação, que pode mudar a história, que pode mudar a trajetória da tua vida. Confie no Senhor, sabendo que Ele é o grande eu sou, Ele é aquilo que você precisa, para que o nome dEle venha a ser glorificado na sua vida. Se você precisa de ânimo, Ele tem ânimo para você. Se você precisa de alegria, Ele tem alegria para você. Se você precisa de salvação, Ele é a salvação. Se você precisa de cura, Ele é a cura. Se você precisa de uma porta aberta, Ele é a porta. Se você precisa de um pastor, Ele é o pastor. O que é que você precisa? O que é que você precisa? Ele é aquilo que você está precisando para curar os teus medos, para curar os teus traumas. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus fala no verso 27, onde Ele diz: sou eu, não temais. Esse sou eu, Ele está se referindo justamente ao que Deus falou para Moisés lá no livro de Êxodo. Olha, Moisés diante de uma situação disse: Senhor, o que é que eu falo para os israelitas? E o Senhor diz: olha, fala assim: eu sou, me enviou. Glória a Deus. O eu sou que pode todas as coisas. O eu sou que acalma as tempestades. O eu sou que nos ajuda nas nossas fraquezas. O eu sou que nos dá força para lidar com nossos traumas, com os nossos medos. O eu sou que nos fortalece no dia da batalha. O eu sou que nos dá vitória diante das lutas. Ele é o mesmo, Ele não mudou. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero concluir essa mensagem falando de alguém mais experiente do que Pedro, que teve um grande medo. Vamos para o livro de Lucas, capítulo 22, verso 44. Lucas 22, melhor o verso 42. 22, 42. Amém? Oração de Jesus no Getsemane, onde diz: dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu e o confortava. E, estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. Olha, irmãos, essa conclusão, e dentro do terceiro ponto ainda, o Ministério Louvor pode vir para cá. Como eu falei, falar de confiar em Deus, eu quero falar de alguém mais experiente do que Pedro, o próprio Cristo, que teve esse profundo medo. Jesus teve medo. Jesus também teve medo na hora da morte. Se você for no livro de Mateus, onde o diácono Regi pregou aqui quinta-feira, fala que Jesus fez essa oração 3 vezes. 3 vezes Jesus disse: Senhor, passa de mim esse cálice. Se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a vontade do Senhor. Então Jesus, mesmo tendo medo, mesmo angustiado, mesmo tendo esse profundo medo, a ponto de seu suor ser gotas de sangue, porque ele temia não aos romanos, não aos soldados, porque até mesmo quando os soldados foram até Cristo, a palavra diz que ele dá um passo, se identificando que ele estava ali, e os soldados, eles todos caem.
com o poder de Cristo. Então Cristo não tinha medo dos soldados, Cristo não tinha medo da morte, mas o que Cristo tinha medo aqui era todos os pecados que estavam sobre ele. E o medo de Cristo aqui era a separação do Pai. Ele não queria essa separação do Pai. Mas Cristo, como ele foi 100% Deus, 100% homem, ele também teve esse medo, ele também teve essa angústia. Mas esse medo não fez com que o Senhor desistisse da sua missão. Esse medo não fez com que Jesus não deixasse de acreditar no Pai, não deixasse de acreditar em Deus. É tanto que ele diz: se queres, passa de mim esse cálice, contudo não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Então, confie em Deus. Superando os seus medos, confie em Deus. Não deixe que o medo paralise você. Tem muitos sonhos ainda para você alcançar. Tem muitos sonhos ainda que Deus projetou para a sua vida, para a sua casa. Tem muitos projetos ainda de Deus para você. Você ainda é muito novo, Deus ainda tem muitas coisas para fazer através de você. Mas talvez você tenha paralisado por medo de alguma coisa. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer que você está aqui para ser tratado por Ele, para você aprender a vencer os seus medos e continuar lutando, continuar andando, continuar confiando em Deus. Mesmo que o medo tenha te paralisado, nessa noite se levante diante de Deus e diga: Senhor, eu confio em Ti, Senhor, eu acredito em Ti, Senhor, eu sei que o Senhor pode curar os meus medos, os meus traumas, eu não vou parar. Aleluia. Senhor Jesus, mesmo com esse imenso medo, esse imenso pavor, Ele não desistiu da missão, Ele não desistiu da cruz, Ele não desistiu do propósito de Deus na sua vida. Qual o propósito de Deus na sua vida, meu irmão? Você sabe qual o propósito de Deus na sua vida? E por que você quer parar? Por que você quer desistir? Por que você está paralisado? Levanta-te em nome de Jesus. Tem de bom ânimo, porque o Senhor te chama para viver uma vida de vitória, uma vida de milagre, uma vida em Deus, confiando em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Fica de pé em nome de Jesus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louve ao Senhor nessa noite. Pois o louvor estarei orando por você. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os seus planos não consigo entender, mas prefiro confiar sem compreender. Eu creio em Ti, eu creio em Ti, eu olho pra Ti e espero em Ti. Aí o Senhor responde pra você nesta noite. Quando você sente medo
que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar posso acalmar. E eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer. E depois tem novidades pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem maior, pois só eu sei do amanhã. Então recebe, abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Eu cuido de ti. Aleluia. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti. Espero em ti. Aleluia. Eu creio em ti. Aleluia. Coloque a mão no seu coração nesse momento. Oh, louvado seja teu nome, Jesus. Louvado seja teu nome. Ter lições para você vencer o medo. Tenha ânimo. Enfrente o medo. E confie em Deus. Tenha ânimo. Enfrente o medo. E confie em Deus. Creia em Deus. Isaías capítulo 41, verso 10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço. Eu te ajudo. Eu te sustento com a minha destra fiel. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor. Não temas, meu irmão. Quero orar pela tua vida. Você que tem sentido medo de algumas coisas. Não sei qual o teu medo, o teu pavor. Mas coloca a mão no teu coração e deixa o Espírito de Deus te curar nessa noite. Deixa o Espírito de Deus derramar um bálsamo sobre você nesta noite. Deixa o Espírito Santo de Deus te curar. Ele está aqui nessa noite passeando no meio da sua igreja. O Espírito de Deus está aqui passeando no meio da igreja para curar traumas, para curar medos, para curar pavores. Oh, Espírito Santo de Deus, está aqui a tua igreja, Senhor, onde tu conheces. Tu conheces, Senhor, a limitação de cada um dos membros, ó Pai. Tu conheces, Senhor,
as angústias, os medos, as preocupações, os traumas, ó Pai, que cada um tem passado. Mas Tu és um Deus, ó Pai, que cuida do Teu povo. Tu és um Deus, ó Pai, que cura o Teu povo. Tu és um Deus, ó Pai, que tem milagre para o Teu povo. Ó Pai, em nome de Jesus, vem com o Teu bálsamo, Senhor, nesta noite curando, Senhor, os Teus filhos. Ó Pai, vem nessa noite curando, Senhor, os traumas da infância. Vem nessa noite, ó Pai, curando, Senhor, a mulher, ó Pai, que não quer mais se relacionar com ninguém. Ó Pai, em nome de Jesus, vem curando, Senhor, os filhos, ó Pai, que foram abusados pelos pais. Ó Pai, em nome de Jesus, vem com bálsamo, ó Pai. Vem com bálsamo, Senhor, nessa noite, trazendo a cura e fortalecendo, ó Pai, a fé do Teu povo, para que cada um, Senhor, reconheça que temos um Deus que está acima dos céus, que está acima da terra, que tem o controle de tudo, tem o controle das estrelas, tem o controle das ondas, dos mares, tem o controle de nossas vidas. Oh Pai, em nome de Jesus, vem, Senhor, acalmando a tempestade, vem curando os medos, vem nos ensinando, Senhor, a andar sobre as águas, mesmo em meio, Senhor, às lutas, mesmo em meio aos problemas, ó Pai, mesmo com medo, Senhor, do amanhã. Nos ensina, Senhor. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso psicólogo, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso mestre, Tu és o nosso pastor, Tu és o nosso Deus Todo-Poderoso, que todos os dias diz: não temas, não temas, não temas, não temas, não temas, porque eu sou contigo. Não temas, não temas. Não tenha medo de nada, meu irmão. Não tenha medo de nada. Enfrente os teus medos. Enfrente as tempestades que têm se levantado diante de você. Não temas, não temas. Essa é a voz do Espírito Santo para você. Não temas. Oh, aleluia. Tem pessoas que têm parado diante da tempestade que se levantou. Tem pessoas aqui nessa noite que têm ficado paralisados diante de uma grande tempestade que se levantou. Mas o Senhor diz para você: não temas, não temas. Continue andando sobre as águas. Ele é o mesmo. Aquele que disse vem, aquele que te chamou, Ele continua sendo o mesmo. Seja renovado pelo Espírito de Deus nessa noite. Seja curada dos traumas. Seja curada do medo. E receba nessa noite uma unção dobrada da parte de Deus, para você aprender a lidar com os seus medos, aprender a lidar com os seus traumas, aprender a lidar com aquilo que te paralisou. Você não vai parar. Não é o fim, não é ponto final. Ainda existe uma longa estrada para você caminhar. Não temas. Continue andando. Continue andando. Continue andando. O Senhor tem uma grande obra para fazer através de você. Continue andando. Continue caminhando. Continue caminhando. As promessas estão de pé. As promessas não se acabaram. Ele não se arrependeu de te chamar. Ele não se arrependeu de te fazer promessas. As promessas estão de pé. Continue andando. Vença o medo. Supere o medo. E saiba que o Senhor está aqui te curando de todos os medos. Oh, aleluia! Oh, louvado seja o nome do Senhor. Ouça a voz do Senhor no teu coração nesse momento, através dessa canção. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Eu creio em ti.
sua família, da sua casa. Descansa tão somente na presença do Senhor e confia tão somente nele, porque Ele tem cuidado de você. Eu creio em Ti. Diga ao Senhor que você crê nele. Eu olho só para Ti, Senhor. Eu olho só para Ti, Jesus. Tu és o meu alvo, Senhor. Espero em Ti. Esperamos em Ti, Jesus. Somente em Ti, porque Tu és a nossa